Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O Flamengo, que nos últimos anos construiu uma das equipes mais respeitadas do futebol brasileiro, acaba de sofrer um choque inesperado. Pedro, um dos atacantes mais icônicos do clube, responsável por gols decisivos e momentos históricos na temporada, assinou com o Corinthians, deixando torcedores e jornalistas em estado de alerta e surpresa. Desde ontem à noite, os corredores da Gávea fervem com rumores de que a saída de Pedro não teria sido apenas uma questão financeira, mas também estratégica, envolvendo conversas internas, insatisfações e uma vontade do jogador de encarar novos desafios fora do Rio de Janeiro. Fontes próximas à diretoria do Flamengo afirmam que a negociação foi tratada com extremo sigilo, e que apenas alguns membros da alta cúpula sabiam do desfecho iminente, o que gerou um clima de tensão e incredulidade dentro do clube. Para a torcida rubro-negra, a notícia caiu como uma verdadeira bomba, já que Pedro não era apenas um jogador de campo, mas um símbolo de identificação, carisma e amor à camisa. Um ídolo que marcou gols memoráveis e momentos inesquecíveis que ficaram na memória de quem acompanha o time diariamente. A transferência de Pedro para o Corinthians mexe diretamente no mercado da bola brasileiro, criando uma repercussão que vai muito além de simples cifras ou contratos. Torcedores, comentaristas e influenciadores esportivos têm debatido nas redes sociais a rapidez e o mistério com que tudo se desenrolou, questionando o planejamento do Flamengo e a capacidade de fidelização de atletas em um momento de crise e alta competitividade no futebol nacional. O Corinthians, por outro lado, parece ter feito um movimento estratégico, aproveitando o momento de vulnerabilidade do Flamengo e garantindo a contratação de um atacante de alto nível, capaz de alterar completamente o equilíbrio das competições nacionais. A negociação, que envolveu cláusulas de rescisão, direitos de imagem e um pacote financeiro detalhado, foi cuidadosamente arquitetada nos bastidores, mas vazou em pequenos rumores que rapidamente se transformaram em notícia oficial. Analistas esportivos apontam que o impacto psicológico para o Flamengo pode ser maior do que se imagina, já que perder um jogador desse porte pode afetar não apenas o rendimento em campo, mas também o ânimo de uma torcida apaixonada, que via Pedro como um verdadeiro ícone de identificação. O timing da saída de Pedro é outro fator que tem gerado especulação e teorias entre especialistas e torcedores. Alguns afirmam que o jogador já estaria insatisfeito há meses, e que a decisão de deixar o Flamengo foi amadurecida após conversas discretas com representantes do Corinthians, que teriam garantido condições esportivas e financeiras ideais. O clima nos bastidores da Gávea, segundo relatos de insiders, era de tensão e expectativa, com reuniões sigilosas que buscavam uma solução para manter Pedro, mas que acabaram não tendo sucesso diante da determinação do atleta. No Flamengo, fontes afirmam que a diretoria tentava encontrar alternativas, como oferecer aumento salarial ou benefícios extras, mas a proposta do Corinthians, aliada à perspectiva de novos desafios, tornou-se irrecusável. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores dividem-se entre incredulidade, tristeza e até revolta, criando um verdadeiro turbilhão de discussões, memes e análises sobre o impacto dessa transferência no Brasileirão e na imagem do clube carioca, reforçando que, no futebol moderno, nem sempre a paixão pelo time é suficiente para assegurar grandes nomes. Além do impacto esportivo imediato, a saída de Pedro do Flamengo abre uma série de especulações sobre futuras movimentações no mercado de jogadores. Clubes rivais do Flamengo e do Corinthians observam atentamente cada passo da negociação, tentando antecipar quem será o substituto do atacante no Rio e quais estratégias o Corinthians adotará para maximizar o potencial do novo reforço. Agentes de jogadores e comentaristas esportivos levantam hipóteses sobre possíveis ajustes táticos, combinações de elenco e até negociações envolvendo outros atletas que possam surgir como consequência direta desta transferência, mostrando que um único movimento pode desencadear uma série de mudanças estratégicas em múltiplos clubes. O Flamengo, por sua vez, precisa agir rápido para manter a competitividade, seja promovendo jovens talentos da base ou buscando contratações pontuais, enquanto lida com a pressão da torcida e da mídia, que observa cada passo com atenção redobrada, transformando a saída de Pedro em um verdadeiro fenômeno midiático.
a especulação se intensifica a cada dia, com rumores sobre valores de transferência, bônus por desempenho e contratos de longo prazo, tudo cercado de mistério e expectativa, alimentando um burburinho que não parece ter fim. No cenário esportivo nacional, a movimentação gera ainda mais tensão por causa da rivalidade histórica entre Flamengo e Corinthians. A chegada de Pedro ao time paulista pode ser vista como uma provocação indireta, um passo estratégico que promete elevar o nível de competitividade nos confrontos diretos entre os clubes. Analistas esportivos destacam que a presença de um atacante com a qualidade e experiência de Pedro no Corinthians não só fortalece o time, mas também cria um desequilíbrio potencial no campeonato, tornando cada duelo mais imprevisível e eletrizante. Torcedores de ambos os lados já começam a projetar cenários, discutindo possíveis combinações de ataque e defesa, impacto psicológico nos jogadores e até estratégias de marketing, já que a transferência envolve não apenas futebol, mas também imagem, mídia e presença digital. Enquanto isso, Pedro se prepara para viver uma nova fase de sua carreira, cercado de expectativas, desafios e a pressão natural de representar um clube rival em um ambiente totalmente diferente, com a responsabilidade de justificar cada centavo investido em sua contratação e cada expectativa criada pelo burburinho que a notícia provocou. Entre rumores, especulações e análise tática, a saída de Pedro do Flamengo se transforma em um tema onipresente nas redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa de torcedores. Cada comentário, cada post e cada notícia gera mais debates, alimentando uma narrativa que mistura frustração, surpresa e curiosidade. Dentro do Flamengo, a diretoria tenta se concentrar na reconstrução do time, em busca de alternativas para manter a competitividade em campo, mas o peso simbólico da saída de Pedro é enorme. Entre torcedores, surgem campanhas, hashtags e mensagens de despedida, mostrando que, para muitos, o atacante não era apenas um jogador, mas um verdadeiro ídolo que representa paixão, dedicação e identificação com o clube. Do outro lado, o Corinthians celebra a chegada do atacante, vendo na contratação a oportunidade de fortalecer o elenco e criar novas estratégias para o campeonato, enquanto a mídia continua especulando sobre os impactos futuros, valores envolvidos e possíveis desdobramentos, garantindo que o burburinho continue, cada vez mais intenso, como uma tempestade prestes a explodir no cenário do futebol brasileiro. A chegada de Pedro ao Corinthians já provoca especulações sobre como ele se encaixará no esquema tático do clube paulista, levantando debates intensos entre analistas, torcedores e comentaristas. Alguns apostam que sua presença no ataque poderá elevar o nível de finalização e movimentação ofensiva, criando oportunidades inéditas para companheiros de equipe que, até então, atuavam em posições mais recuadas ou sem grandes destaques. Outros, no entanto, questionam se a adaptação será imediata, levando em consideração o estilo de jogo distinto entre Flamengo e Corinthians, a pressão da torcida e a expectativa midiática de justificar o investimento feito pelo clube. Nos bastidores, fontes próximas à diretoria corintiana afirmam que a negociação foi planejada com cuidado, envolvendo cláusulas específicas, metas de desempenho e até incentivos que motivem o jogador a dar seu melhor desde os primeiros jogos. Enquanto isso, nas redes sociais, a movimentação cria debates acalorados, com torcedores questionando se o Flamengo perdeu um ídolo por desatenção da diretoria ou se Pedro fez a escolha certa ao encarar um novo desafio, gerando uma narrativa que mistura estratégia, emoção e especulação, mantendo todos atentos a cada passo da carreira do atacante. Além do aspecto esportivo, a transferência de Pedro desperta interesse sobre seu impacto na economia do futebol brasileiro, especialmente considerando os direitos de imagem, patrocínios e valores de marketing que podem ser potencializados com sua chegada ao Corinthians. A presença de um atacante com histórico de gols decisivos, carisma e identificação popular cria oportunidades comerciais para o clube, que já projeta campanhas publicitárias, ações digitais e merchandising envolvendo novo reforço. Comentadores esportivos apontam que essa movimentação vai além do campo, transformando-se em uma operação estratégica completa, envolvendo mídia, marketing e visibilidade nacional. Torcedores do Corinthians, por sua vez, veem a contratação como uma vitória simbólica, representando a capacidade do clube de atrair grandes nomes mesmo diante de rivais tradicionais, como o Flamengo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a repercussão ainda não se estabilizou,
com discussões sobre planejamento, estratégias de manutenção de atletas e a pressão sobre a diretoria rubro-negra para buscar soluções rápidas que minimizem a perda de um ídolo, mantendo a competitividade em campo e a moral da torcida elevada. O impacto psicológico dessa transferência também tem sido tema de análise, pois jogadores e equipe técnica do Flamengo precisam lidar com a ausência de Pedro em jogos decisivos, treinamentos e no ambiente de vestiário, onde sua presença era considerada motivadora. Fontes internas afirmam que a perda do atacante gerou mudanças imediatas na dinâmica do grupo, exigindo que outros atletas assumam maior protagonismo, o que pode ser desafiador em meio a uma temporada repleta de expectativas, torneios importantes e a pressão constante de uma torcida apaixonada e exigente. Paralelamente, o Corinthians trabalha para integrar o novo reforço da melhor forma possível, proporcionando adaptação tática, entrosamento com companheiros e ambiente favorável, enquanto mantém a comunicação estratégica com a imprensa e torcedores para gerir expectativas e criar engajamento positivo. O resultado disso é um cenário complexo, cheio de especulações, teorias e rumores que circulam rapidamente, alimentando debates sobre a capacidade de Pedro de corresponder à expectativa, sobre a reação do Flamengo e sobre como a movimentação poderá influenciar o futebol nacional nos próximos meses. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A transferência também acende discussões sobre o planejamento do Flamengo, já que perder um atacante de alta qualidade exige medidas rápidas para minimizar impactos negativos. Torcedores questionam decisões internas, como renovação de contrato, valorização de atletas e estratégias de retenção, enquanto analistas esportivos levantam hipóteses sobre possíveis substituições, apostas em jovens da base e novos reforços. Cada declaração da diretoria, cada rumor de bastidores e cada movimentação no mercado é observada com lupa, transformando a saída de Pedro em um fenômeno midiático que ultrapassa fronteiras e gera debates até fora do contexto esportivo. O impacto no Corinthians, por outro lado, é visto como positivo, com expectativa de fortalecimento do ataque, aumento de presença de torcida e potencial para resultados expressivos em campeonatos nacionais, tudo cercado de análises detalhadas sobre aproveitamento, tática e retorno de investimento, tornando essa transferência um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro contemporâneo. Entre comentários nas redes sociais, programas esportivos e rodas de torcedores, o nome de Pedro domina o noticiário, mostrando que a movimentação vai muito além de um simples contrato. A repercussão envolve emoção, estratégia e burburinho constante, com cada detalhe da negociação sendo analisado, questionado e transformado em discussão acalorada. No Flamengo, há esforço para resguardar a imagem do clube e manter a competitividade em campo, enquanto os torcedores tentam lidar com a ausência de um ídolo. No Corinthians, a expectativa é maximizar o impacto do novo reforço, garantindo que ele se torne peça-chave no elenco e símbolo de novas conquistas. Esse cenário mostra como o futebol moderno mistura paixão, negócios e estratégia, transformando cada transferência em um episódio carregado de narrativa e suspense, alimentando rumores e mantendo o público sempre atento aos próximos desdobramentos, enquanto a história continua a se desenrolar de forma imprevisível e emocionante. Finalmente, a saída de Pedro do Flamengo e sua chegada ao Corinthians ilustra perfeitamente como o futebol brasileiro está cada vez mais conectado à especulação, mídia e narrativa intensa, com cada movimento se tornando tema de análise, debate e repercussão nacional. Enquanto torcedores discutem, clubes se reorganizam e comentaristas avaliam impactos, o jogador se prepara para escrever um novo capítulo em sua carreira, enfrentando desafios inéditos e a pressão natural de representar um grande rival em um cenário altamente competitivo. As repercussões dessa movimentação prometem continuar por semanas, com cada detalhe sendo interpretado de maneiras diferentes, cada rumor alimentando novas teorias e cada resultado em campo influenciando diretamente a narrativa construída nas redes, na mídia e entre torcedores. Pedro, assim, não é apenas um reforço para o Corinthians, mas também o epicentro de uma história que envolve emoção, estratégia, rivalidade e o inegável burburinho que move o futebol brasileiro em todas as suas dimensões. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians.
Até o próximo vídeo, fiel!